Ok, pessoal? Olá. Então, essa é a nossa última aula da disciplina de Química Integrada 2. O tópico que nós vamos abordar aqui é microscopia eletrônica. Então, antes da gente falar de microscopia eletrônica, a gente precisa fazer um retrospecto histórico aí, né? Então, a gente vai entender como a gente chegou à necessidade e a ideia por trás da microscopia eletrônica. Então, primeiro, a gente precisa entender como o homem compreendeu o que era a luz. Inicialmente, as primeiras teorias, elas diziam que a luz, né, estava relacionada com a visão, com o olho, ou seja, o olho, ele emitia um sensor, esse sensor interagia com o objeto, era refletido por ele, e aí o sinal refletido pelo objeto era percebido pelo nosso olho. Então, naquela ocasião, acreditava-se que o olho era o projetor da luz, ele que fazia a luz acontecer. Em 65 d.C., Sêneca sugeriu o uso de globos de vidro para aumentar imagens e concentrar a luz. Então, nessa época, já se tinha a ideia de que a luz não era proveniente do olho humano e sim de uma fonte externa, e que a gente poderia manipular, né, a maneira como a luz interagia com os objetos utilizando globos de vidro. E a questão de concentrar luz está relacionada realmente a focalizar um feixe de luz num único ponto. Ou seja, já se tinha a noção de que globos de vidro com curvaturas específicas poderiam aumentar, magnificar um objeto ou concentrar a luz num único ponto. Em 150 d.C., Ptolomeu estudou e mediu um fenômeno conhecido como refração. O fenômeno da refração da luz a gente vai estudar um pouco mais para frente, apesar de que eu acredito que vocês já saibam o que é isso. Em 1268, já temos aí um belo de um salto histórico, Roger Bacon fabricou os primeiros óculos utilizando cristais polidos. Então já se sabia, né, que esses globos de vidro poderiam fazer essa mudança da imagem percebida pelo olho, pela magnificação da imagem percebida pelo olho. Então Roger Bacon começou a trabalhar com esses globos, verificar que tratamento que ele poderia dar ao vidro para modular a maneira como eu observaria os objetos, né? Então foi assim que foram fabricados o que foram conhecidos na época, né, os primeiros óculos. No século XVII, já sabia-se, né, então, que a propagação da luz poderia ser representada por raios. Né? Então, a gente já saiu há muito tempo daquela ideia de que o olho que emitia um sensor, já sabíamos que a luz ela vinha do Sol e que essa luz ela percorria o espaço, ou do fogo, né? Ela percorria o espaço na forma de raios. E como eram esses raios? Qual é a natureza desses raios? E aí a gente vem com um grande debate. Newton, ele era adepto, na ocasião, à teoria do corpuscular. A teoria corpuscular indica que a luz ela é composta por vários objetos, várias partículas que são detentoras aí dessa luminosidade. Contudo, no século XIX, o estudo das propriedades da luz, mostravam que ela sofria fenômenos de interferência, difração, polarização, e que essas particularidades não podem ser explicadas pela teoria corpuscular. E aí surge a teoria ondulatória. Então a teoria ondulatória diz que esses raios de luz, elas eram ondas que se propagavam no espaço e por isso que sofriam esses fenômenos, né? Faziam esses fenômenos, que a gente vai estudar também mais pra frente. E uma partícula não sofreria fenômenos de interferência, difração ou polarização. No entanto, naquela ocasião estava surgindo um fenômeno uma teoria chamada quantização de energia, que ela explicava fenômenos como absorção, fluorescência e o efeito fotoelétrico. Esses fenômenos, né, se vocês estudaram aí na graduação as teorias da ligação química, ou na verdade, a evolução da teoria atômica, vocês vão ver que esses fenômenos de absorção, fluorescência e o efeito fotoelétrico, eles estão relacionados com uma partícula. A gente também vai estudar um pouquinho sobre esses efeitos, não o efeito fotoelétrico em particular, vocês podem revisar isso em uma bibliografia como Atkins de princípio de química, mas fenômenos de absorção e fluorescência a gente vai rever mais pra frente.
O importante é que esses fenômenos eles estão associados a um pacote de energia, tá? A quantização nada mais é do que entender que toda a matéria, no caso a luz, ela se propaga no espaço como pacotes de energia, pacotes muito bem definidos, e é por isso que esses fenômenos são explicados, tá? E isso reforça a teoria corpuscular. Então, acreditava-se que a luz era um corpúsculo, um objeto dotado de uma quantidade finita de energia, que eram os fótons. E aí, como a luz ela tinha tanto um comportamento de partícula com energia quantizada, quanto um comportamento de onda, então surgiu a teoria unificada da dualidade onda-partícula para o fóton. Então agora a gente viu, né, que a gente saiu de um modelo onde a gente acreditava que a luz era um sensor emitido pelos olhos e chegamos no momento em que a gente entende que a luz ela é uma espécie, né, que ela se projeta no espaço a partir de uma fonte luminosa que não são os nossos olhos e ela se propaga no espaço na forma de onda e partícula ao mesmo tempo. E que essas partículas, chamadas fótons, têm uma quantidade, carregam pacotes com quantidade finita de energia, ou seja, a energia desses fótons de luz são quantizadas. Assim como tudo, mas é no momento que a gente está aí da nossa evolução histórica. Bem, agora vamos entender como, nesse contexto todo, né, a microscopia evoluiu. Bem, então, a gente volta lá atrás, já na antiguidade, existiam tentativas de reforçar a visão a partir do auxílio de dispositivos ópticos, né? Então, problemas de visão já eram observados na antiguidade. Além disso, existia a vontade de conseguir observar objetos que estivessem cada vez mais distantes e também de observar detalhes em objetos muito pequenos. Então, isso observava-se, né? Era evidente que existia uma limitação, né, dos nossos olhos que impediam que a gente observasse esses objetos muito distantes ou detalhes de objetos muito pequenos. Então, como reforçar essa visão? Como superar esse limite? Em 1268, ele de novo, Roger Bacon, ele fabricou, como nós dissemos, os primeiros óculos utilizando cristais polidos. E essa técnica foi utilizada no desenvolvimento dos primeiros telescópios, né, por Hans Lippershey, não sei se é assim que fala, e Galileu, que provavelmente você já deve ter ouvido falar mais do que o Hans Lippershey, desenvolveram os primeiros telescópios, então com o objetivo de observar objetos muito distantes, né, utilizando essas lentes polidas. Em 1624, um grupo de cientistas da Academia de Licey usa pela primeira vez a palavra microscópio. Então aí o objetivo é estudar objetos que estão próximos, mas são muito pequenos e precisam ser observados em detalhes. Zacarias Janssen produziu um microscópio bastante simples que magnificava 9 vezes, aumentava 9 vezes o tamanho de um objeto. Em 1663, Descartes introduziu o uso de espelhos côncavos para concentrar a luz sobre o espécimen a ser examinado. Isso é uma questão importante, porque daqui a pouquinho a gente vai ver que a microscopia ela é estabelecida sobre 3 pilares principais: magnificação, resolução e contraste. Então, a magnificação ela está relacionada com os espelhos, né, com as lentes, tá? O contraste e a resolução ela está relacionada com a maneira como a luz incide sobre a sua amostra. Então, fazer com que controlar a maneira como a luz incide sobre o espécimen é muito importante para aumentar a qualidade da imagem observada. Então, o desenvolvimento de microscópios ele envolve o estudo de lentes e correções de aberrações, tá? Quando a gente introduz o uso de lentes, tanto para magnificar um objeto, quanto para ajustar a maneira como a luz interage com esse espécimen, vocês vão ver daqui a pouco que isso gera efeitos que não são reais, efeitos que foram introduzidos pela essa nossa manipulação da luz. E aí a gente precisa corrigir esses defeitos. Esses defeitos, né, que são promovidos pela técnica, são chamados de aberrações. E aí a gente precisa corrigir essas aberrações para ter uma imagem melhor. A gente vai ver isso também mais pra frente. Em 1877, Ernest Abbe consolidou o conceito de resolução, que a gente já vai ver mais pra frente o que é.
ele é muito importante para a microscopia. No começo do século XX, não havia mais progresso a ser feito com relação à qualidade das lentes utilizadas em microscopia. Os microscópios chegaram ao seu limite de resolução. Falei que daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é resolução, mas a resolução é o que determina a capacidade máxima de um equipamento. Então, quando a gente fala de microscopia, a gente fala equipamento com 1 angstrom de resolução, resolução atômica, vocês já devem ter visto algo desse tipo. Então, o que determina a capacidade e, obviamente, o custo de um equipamento é o quanto ele consegue resolver uma imagem. Tá? Então, quando o AB determinou o conceito de resolução, a gente pode determinar qual era a resolução limite que a gente conseguiria atingir utilizando um microscópio óptico, ou seja, um microscópio que utiliza luz visível no seu desenvolvimento. A gente chegou nesse limite, a gente chegou nesse valor limite. E a gente viu que além daquilo era impossível chegar mesmo construindo um microscópio perfeito. Então, como ir além dessa resolução máxima? Então, o único caminho para conseguir aumentar a resolução era a utilização de radiações de menor comprimento de onda. O que isso significa? Bem, isso aqui é um espectro eletromagnético completo, que contém toda a luz que existe, toda a radiação eletromagnética que existe, e a gente sabe que a única porção que a gente enxerga é a porção chamada visível, que compreende as cores que a gente enxerga. Na Terra chega um pouco de UV, um pouco de infravermelho, um pouquinho dessas outras aqui, não chegam essas, graças a Deus, porque senão a gente não estaria aqui. A questão é, vocês vão ver daqui a pouco, eu sei que eu tô falando muito isso, mas vão ver mesmo, que a resolução, a capacidade máxima de resolução e magnificação de equipamento, magnificação não, resolução, ela está relacionada ao comprimento de onda da luz que está incidindo sobre o seu espécimen a ser analisado, o objeto que você está observando. Acontece que a luz visível ela tem um comprimento de onda que varia de 400 a 700 nanômetros. Então, nosso limite está estabelecido pelo comprimento de onda da luz visível. Se eu utilizar comprimentos de onda menores, vir para cá no espectro eletromagnético, eu teoricamente conseguiria aumentar a minha resolução, ou seja, aumentar a minha capacidade de observar objetos muito pequenos em detalhes. Porque eu até consigo magnificar infinitamente, mas eu não vou conseguir resolver infinitamente. A gente já vai ver essa diferença, tá? Então eu precisaria de um sensor menor, ou seja, utilizar raios gama, raios X, UV. Esse tipo de radiação aqui, ele é danoso, é difícil você trabalhar com raios gama, com raio X e raio UV de maneira controlada e segura. A gente precisava de uma fonte de radiação que fosse ao mesmo tempo menor que a luz visível, mas não causasse danos como raios gama, por exemplo. Como fazer isso? Bem, em 1924, de Broglie formulou a postulação da dualidade onda-partícula para o elétron. Então, a gente tinha chegado à conclusão de que o fóton, de que a luz se comportava como onda e partícula. E por isso que ela tinha todas as propriedades que a gente está acostumado, ou que a gente consegue observar. Agora, a gente nota que o elétron também tem essa propriedade. Ou seja, a gente pode manipular o elétron e utilizar ele para algumas coisas como a gente utiliza a luz. Então, a gente nota que o comprimento de onda de um elétron ele é dado pela constante de Planck, dividido por 2 vezes a massa do elétron vezes a sua velocidade de aceleração, a velocidade que ele está se propagando. A constante de Planck e a massa são constantes e a velocidade é o único fator que a gente pode limitar, modular. Acontece que o elétron ele também é uma partícula negativamente carregada. Então, como é que eu faço para acelerar uma partícula negativamente carregada? Eu posso colocar ela entre polos elétricos, aplicar uma diferença de potencial e forçar o elétron a caminhar numa direção. Ou seja, a velocidade de propagação desse elétron ela vai ser diretamente proporcional à tensão aplicada sobre 2 polos onde esse elétron está fluindo. Então, eu consigo acelerar elétrons utilizando algumas dezenas de milhares de volts. E aí, se eu aumentar a tensão de aceleração, por essa relação, eu diminuo o comprimento de onda. Ou seja, eu posso modular o comprimento de onda do elétron, que se comporta como onda também, aumentando a tensão de aceleração. E aí, com isso, eu consigo comprimentos de onda da ordem de angstroms, que são dimensões atômicas. Então, só para vocês terem uma ideia, a luz visível está entre 400 e 700 nanômetros, que, lembrando que nanômetro, 1 nanômetro tem 10 nanômetro, o angstrom, um metro tem 10 nanômetros.
nanômetro. Ô Jesus, peraí, vamos lá. 1 metro tem 10 a nona nanômetros, enquanto que 1 metro tem 10 a 10 angstrom. Então eu consigo aumentar a minha resolução. Então eu já consigo aumentar a magnificação e agora eu consigo aumentar a resolução. Então os elétrons, eles são influenciados por campo magnético e elétrico, que possibilita a construção de lentes. Porque assim, no caso da luz, a gente modula a maneira como a luz se propaga utilizando lentes polidas, côncavas, convexas, controlando a curvatura da lente e tudo mais. Vocês já devem ter visto em ótica aí no ensino médio ou na graduação. No caso dos elétrons, fazer o elétron passar por uma lente de vidro não vai fazer nada com o elétron. Então, como é que a gente constrói uma lente que colima, que modula esse feixe de elétrons, né, no espaço, a propagação dele no espaço? Como ele vai incidir sobre o espécimen a ser observado? Bem, a gente pode fazer isso utilizando lentes magnéticas. Então, em 1926, Bush formulou sua teoria de como os campos magnéticos e elétricos de simetria axial agem como lentes em partículas carregadas. E com isso, eu quebrei o último paradigma, né, na transposição de uma microscopia óptica para uma microscopia eletrônica. Então, na microscopia óptica, minha fonte de luz é a luz, na microscopia eletrônica é o elétron. Ambos se comportam como onda e partícula. Na microscopia óptica, eu modulo a maneira como essa fonte de luz incide sobre o espécimen utilizando lentes. Na microscopia, lentes formadas por vidro polido, enquanto que na microscopia eletrônica eu vou utilizar lentes magnéticas. E aí eu consigo desenvolver toda a microscopia eletrônica. Note que eu tenho início em 1926, é um desenvolvimento bastante recente. Temos aí 100 anos praticamente do início da microscopia eletrônica. Então vamos a alguns conceitos básicos de microscopia, vamos tentar começar a entender tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu prometi nos primeiros slides, né, sobre resolução, magnificação e etc, né, limite, né, de resolução. Então vamos começar a ver isso aí sempre, vou tentar de maneira geral sempre do olho para o óptico para o eletrônico, vamos ver se eu consigo fazer isso. Então, o objetivo da microscopia é obter imagens ampliadas de um objeto, visando distinguir detalhes que não são observáveis a olho nu. E aí a gente pensa, por que eu não consigo observar aquele detalhe a olho nu? Bem, existem dois parâmetros principais. Lembra que eu falei que são 3 pilares? 2 deles são a questão do aumento ou magnificação e a resolução. Vamos começar pelo aumento. O aumento é a relação entre o tamanho da imagem e do objeto. Então, se eu pegar aqui, eu tenho esse objeto observado através dessa lente, que tem uma curvatura, fazendo com que o plano focal tenha essa distância aqui, né? E aí eu consigo uma imagem invertida, real e invertida, porque o objeto está antes do foco, então a imagem ela é real e invertida, ampliada. Então, a relação entre essa imagem obtida e a imagem e objeto é a magnificação. A magnificação é o quanto eu consigo ampliar, tá? Então, é só a questão da magnificação, da ampliação dessa imagem. E quanto à resolução? A resolução é a menor distância entre 2 pontos que nos permite distingui-los separadamente. Então, note, eu posso magnificar o quanto eu quiser, basta eu modificar a curvatura dessa lente. Mas será que eu vou conseguir resolver isso em detalhe? Né? Ou seja, observar os pontos em detalhe, como mexer na resolução, tá? Então, a resolução é a capacidade de distinguir 2 pontos. Então, a gente vai levar isso daqui até o final da aula, tá? E o último pilar, eu falei que eram 3, era o contraste, que é a capacidade de distinguir traços característicos da estrutura sobre um plano de fundo. Ou seja, eu preciso distinguir a minha espécime do fundo, de onde ela está posicionada. Sejam, no caso de microscopia eletrônica, de varredura, a gente chama de stub, o porta-amostra. No caso de microscopia eletrônica de transmissão, a gente geralmente utiliza uma gradinha de metal. Então, a gente precisa distinguir nossa amostra do fundo, e isso vai ser controlado pela maneira como o nosso sensor, que é a luz ou o elétron, incide sobre o material. Então, eu falei para vocês que a gente vai começar entendendo os limites do nosso olho, né? Então, por que o nosso olho tem um limite intrínseco? Bem, não é minha área de especialidade, então me desculpem por alguma imprecisão. Essencialmente, o olho ele tem essa constituição. Então, essa primeira camada mais externa aqui, tá? É chamada de esclerótica.
A esclerótica é uma camada que ela vem do fundo do olho e tem uma projeção na parte da frente do olho, tá? E é por lá que vai entrar a luz. É, ela tem esse prolongamento para frente, né? Então aqui ela é toda arredondada dentro do globo ocular e aqui para frente ela tem um prolongamento e esse prolongamento aí também vai definir a maneira como a luz vai se comportar quando ela atingir essa parte aqui que é o cristalino, tá? É aquela questão da distância do objeto com a lente, tá? Então, como a luz ela vai percorrer essa distância quando ela entra aqui na esclerótida, aqui dentro tem um líquido, certo? Então, que é o humor aquoso. E aí, a luz, ela deve vir paralelamente pelo humor aquoso até chegar no nosso cristalino, que vai ser nossa lente, né? Que hoje a gente utiliza vidro, né? Nas lentes de óculos, por exemplo. E aí, essa distância percorrida aqui vai ser determinada por esse prolongamento aqui, aqui é a chamada córnea. Bem, nós temos a coroide. A coroide é a segunda camada e é nela onde tem os melenócitos, tá? Que são as espécies que vão interagir com a luz que chega. Na verdade, ela que é responsável aí pela cor, né, dos nossos olhos, mas ela que vai ser responsável pela interação da luz com o nosso olho. Nós temos a íris. A íris, ela é um prolongamento aqui dessa coroide e ela controla a luz, a quantidade de luz que chega, tá? Então ela pode se fechar ou se abrir de modo a permitir que uma certa luminosidade entre ou não dentro do nosso olho. Vocês já viram, né, nossas pupilas dilatarem ou fecharem? É essencialmente a íris que controla isso. Quem trabalha com alguns espectrômetros, né? A gente tem um controle de íris, um controle de entrada de luz no sensor. Nós temos a retina, que é a terceira camada, ela é vascularizada. Nós temos os músculos ciliares que sustentam o cristalino. Esses músculos ciliares aqui, eles são responsáveis por fazer o cristalino achatar e alongar, achatar e alongar. E isso faz com que a curvatura dessa lente mude e permite que a gente foque uma imagem mais distante, ora foque uma imagem mais próxima, mudando a curvatura da nossa lente. Com os óculos, você só tem uma possibilidade de curvatura. Os nossos olhos fazem esse processo automaticamente, né? Com o envelhecimento, esses músculos ficam cansados e aí eles não conseguem mais fazer esse processo de curvar e esticar a íris e é por isso que a gente começa a ter problemas para ver de perto, ver de longe, a vista fica cansada. Quem cansa são as nossas íris. O cristalino, como eu disse, é a lente do olho, então ele vai sempre curvar ou esticar para observar imagens que estão perto ou longe da gente. Então, o cristalino e os músculos ciliares, como eu disse, são responsáveis, né, são um conjunto móvel do nosso olho, né, responsável por essa acomodação e é ele que fica cansado com o tempo, tá? Essa câmara anterior aqui carrega o humor aquoso, que é por onde a luz vai se propagar, e essa câmara posterior tem o humor vítreo, e aqui a gente tem composições diferentes. Então vocês devem saber, pelo fenômeno de refração da luz, que quando a luz se propaga por meio de composições diferentes, elas têm velocidades diferentes. E a mudança de velocidade da luz ao passar de um meio para o outro faz com que ela tenha um desvio. Então é por isso que a gente tem essa focalização aqui no fundo do olho da imagem. Né? Então, dependendo da curvatura da íris, essa focalização ela pode acontecer em estágios diferentes, né? Então é por isso que a gente precisa corrigir às vezes com óculos. Isso pode ser um defeito intrínseco, seu olho pode ter nascido com problema nessa curvatura aqui, ou pode ser um cansaço da sua íris com o passar do tempo. Então, a luz, como eu disse, ele sofre um desvio, uma convergência, e ela vai incidir sobre os fotorreceptores que ficam aqui na coroide, tá? Esses fotorreceptores são do tipo cônicos ou bastonetes.
Os receptores cônicos são responsáveis pela visualização das cores. Então, quando a luz incide sobre os seus olhos, ele vai excitar especificamente essas espécies que são cônicas. Quando a luz é desligada, a gente leva um tempo para se acostumar a enxergar alguma luminosidade no escuro. E isso é através da ativação dos bastonetes. Tá? Então, por isso que leva um tempo para essa transição. A gente vai acostumando o olho em condições de baixa luminosidade. Como eu disse para vocês, a resolução é a menor distância entre dois pontos que nos permita distingui-los separadamente. Então, por que nossos olhos eles têm um limite natural? Justamente porque o nosso sensor são espécies que estão posicionadas em locais fixos no fundo dos nossos olhos. Tá? Então, para que dois pontos possam ser distintos, suas imagens devem impressionar no mínimo dois elementos separados por um terceiro. Tá? Então, a imagem dos dois pontos, vamos supor no caso dos cones, ele precisa impressionar um cone e outro cone separado por pelo menos mais um cone, para que eu consiga distinguir dois pontos. Tá? E a separação mínima, então, é de 3, essa separação corresponderia a uma distância de 3 micrômetros. Se eu tiver um objeto que esteja a 250 milímetros, não nanomilímetros, tá? Milímetros, a resolução seria de 0,1, ou seja, a distância mínima que eu consigo distinguir, os dois pontos mínimos que eu consigo distinguir é 0,1 milímetro. Então, essa é a nossa resolução máxima, é o máximo que um olho perfeito, que é anatomicamente perfeito, cuja íris não está cansada, consegue distinguir. Então, é um limite natural, é um limite imposto pela nossa anatomia, tá? A gente não consegue resolver mais do que isso. Então, por isso que a gente precisa lançar mão de uma ferramenta externa como o microscópio. E aí, os nossos olhos, eles também passam por aberrações, tá? Nesse caso, não são aberrações induzidas pelo nosso uso da lente, como no caso do microscópio, mas são aberrações que ocorrem mesmo devido à nossa anatomia. Então, o fenômeno de miopia ocorre quando o plano focal está muito, nossa lente, né, aqui, ela não está funcionando direito, de modo que o nosso plano focal, ele não está na frente, aqui, ele está muito na frente, que faz com que a imagem ela seja gerada antes do fundo do olho, e aí isso causa um problema, uma distorção, né, na nossa visualização. E a gente coloca uma lente para corrigir, mudamos o ponto focal e aí a gente consegue utilizar, visualizar a imagem onde ela tem que estar. No caso da hipermetropia, é o contrário, o ponto focal está muito no fundo do olho, então a imagem ela era para ser formada mais atrás do que ela deve ser formada. Então a gente também observa com, é, com distorções, aí coloca uma lente, corrige o plano focal e observa a imagem onde ela deveria estar. E no caso do astigmatismo, significa que a nossa lente ela está assimétrica e a luz nas diferentes regiões da lente estão chegando aqui com ângulos diferentes, né? Fazendo com que, embora o plano focal possa estar no local certo, a velocidade faz com que a imagem seja formada de maneira distorcida e aí a gente precisa de uma lente que corrija a simetria da nossa lente natural, que faça essa compensação para que a velocidade da luz que chega no fundo do olho seja igual para toda a extensão da imagem, tá? Então, da mesma forma que esse tipo de coisa pode acontecer pela introdução, pelo uso, né, ou pelo mau funcionamento das nossas lentes naturais, a introdução de lentes artificiais, sejam elas vidro ou lentes magnéticas, também pode levar a esse tipo de artefato, né? Aberrações levam à formação do que a gente chama de artefato, que são imagens que tem uma qualidade que pode te dar a entender que ela tem uma propriedade diferente do que ela tem na realidade. Então, tipo, quando a gente coloca uma lente defeituosa ou não opera corretamente na correção da lente, a gente pode obter uma imagem que tem uma característica que na verdade não está lá de verdade, é um artefato produzido por uma aberração, tá? Então, é isso que a gente tem que corrigir na microscopia. Então vamos falar dessas anomalias ou aberrações, tá? A primeira anomalia na ótica da visão, então nós estamos na ótica da visão e tudo isso vai poder ser estendido tanto para a microscopia óptica
quanto à microscopia eletrônica. A primeira aberração é a aberração esférica. Quando a gente pensa numa lente esférica, por mais polida e perfeita que ela seja, por melhor que seja a curvatura, se a gente tem um feixe de luz colimado, o que é um feixe de luz colimada? Onde os raios chegam paralelamente, os raios de luz chegam paralelamente na lente, intrinsecamente a distância percorrida por esse feixe de luz até o plano focal, né? Quer dizer, a distância tem que ser a mesma, tá? Mas o fato dela ter essa curvatura e por conta dessa distância do facho de luz que está aqui no centro da lente, tá? Eu gero diferentes pontos focais. Qual seria o resultado disso? Deixa eu ver se eu coloquei o resultado disso. Não coloquei. Mas o resultado disso seria, observe aqui as imagens tracejadas. Ao invés de observar um ponto, eu deveria observar um disco. Então, cada ponto do meu objeto vai chegar na minha visualização como um disco e não como um ponto. Isso vai fazer com que a minha imagem fique toda borrada. Então, como é que eu faço com que todos os raios cheguem ao mesmo ponto focal, exatamente no mesmo ponto? Ao invés de utilizar uma lente esférica, eu mudo um pouco a anatomia da lente, tá? De modo a diminuir nas bordas a distância que a luz tem que percorrer dentro da lente. E aí eu atraso os feixes que estão mais próximos ao centro de curvatura da lente, fazendo com que todo mundo chegue no mesmo plano focal. E aí cada ponto do objeto vai refletir como um ponto na imagem, não como um disco. Bem, isso se dá, como eu disse, bem, a reflexão, né? Então, parte da radiação incidente deixa eu só ver. Bem, eu falei para vocês a anomalia de aberração esférica, na verdade, que é o que determina isso daqui. Mas agora eu quero falar sobre algumas propriedades fundamentais da luz. Acho que a sequência ficou um pouco confusa. A gente vai falar de outras anomalias mais pra frente. Adiantei uma e não falei das outras. Bem, fala sobre algumas propriedades da luz, que eu falei que faz com que os cientistas acreditassem que ela se comportasse como onda. A primeira propriedade é a capacidade de ser refletida. Então, parte da radiação incidente sobre uma superfície ela é refletida, sendo que o ângulo do raio incidente é igual ao raio, desculpa, é igual ao raio do raio refletido, o ângulo do raio refletido em relação ao eixo normal ao plano do objeto. Tá? Isso daqui se chama reflexão da luz. Essa é uma propriedade muito importante, essa questão dos ângulos serem iguais, quando a gente for estudar difração de raio-x. A refração, uma outra propriedade de uma onda, parte da luz incidente sobre uma interface penetra no segundo meio sofrendo um desvio de direção, tá? Então eu tenho uma luz viajando num meio, quando ela passa na interface no outro meio, ela sofre um desvio e esse desvio está relacionado com a propriedade dos dois meios, tá? É isso que faz com que a luz sofra os desvios aqui que a gente observa na lente esférica ou na lente com essa correção, né, aqui nas bordas. Isso aqui então depende, né? O seno desse ângulo de incidência no meio 1 sobre incidência no meio 2 está relacionado com a velocidade da luz e a velocidade de propagação do objeto no meio. Isso vai estar relacionado com um parâmetro que a gente chama de índice de refração. É por essa razão que quando a gente faz a luz branca passar por um prisma, ela se separa nas cores do arco-íris. Essencialmente o que acontece é que quando eu tenho uma luz policromática, ou seja, uma radiação composta por fótons com diferentes comprimentos de onda, quando eles passam por um meio, eles mudam de velocidade. Tá, e por que eles se separam assim? Deixa eu ver se eu coloquei. A gente vê, né, que esse ângulo está relacionado com a velocidade de propagação. E a gente viu lá atrás, eu vou voltar. Calma. E a gente viu lá atrás que a velocidade de propagação está relacionada com o comprimento de onda. Ou seja, dependendo do comprimento de onda, eu vou ter uma velocidade de propagação diferente. E é por essa razão que eu vou ter um ângulo diferente para cada comprimento de onda, tá? E aí, se eu faço uma luz policromática passar por uma lente, eu vou observar uma imagem assim, ao invés de uma imagem branca, porque eu tenho essa separação da luz.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar lentes com diferentes índices de refração para neutralizar. Então, eu vou colocar uma lente que, não sei se eu coloquei aqui, essa é a ideia, ó. Então, eu tenho um feixe de luz branca, passa por uma lente, ela vai ser separada nos seus diferentes componentes até chegar ao o anteparo, onde ela vai ser observada. Se eu combinar lentes diferentes, então o espalhamento da luz por uma lente é compensada pela colimação da luz por outra lente, e aí vai chegar só luz branca no anteparo, tá? É uma maneira de corrigir. É, só um detalhe, o microscópio Hubble, se eu não me engano, ele precisou passar por um update alguns anos atrás porque ele tinha esse problema de aberração cromática. Agora eu não estou bem certa se era cromática ou esférica, mas eu acho que era cromática. Bem, então os conceitos de reflexão e refração fazem parte da ótica geométrica, né, que a gente já viu, mas também são úteis para explicar como uma imagem é produzida. Então, para compreender a qualidade da imagem obtida, é importante considerar a ótica ondulatória, tá? Então, vamos entender como é que é esse comportamento de onda da luz. A gente já viu, né, que ela se reflete nos fenômenos de reflexão e refração, mas a gente precisa entender um pouquinho de outros fenômenos. Bem, então a gente sabe que a radiação eletromagnética, aqui eu estou pensando na luz, ela é composta por ondas elétrica e magnética que se propagam de maneira constante, tá? Então ela tem sempre a mesma intensidade, sempre a mesma amplitude, a mesma frequência, e ela se propaga em fase com a componente magnética que está perpendicular a ela. O que significa se propagar em fase? Significa que máximos e mínimos da onda elétrica e magnética coincidem o tempo todo durante a sua propagação. Então, alguns parâmetros são importantes, né? Como eu disse, o comprimento de onda, sobre o qual a gente já falou, a gente já disse que o comprimento de onda determina a sua velocidade, quer dizer, está relacionado com a sua velocidade. E a amplitude, que é a intensidade aqui entre o ponto de inflexão, entre os máximos, tá? E a crista da onda, o ponto máximo da onda. E o comprimento de onda é a distância de crista a crista, ou seja, o máximo da onda. Também temos outro parâmetro importante, que é o período, que é o tempo entre dois pontos equivalentes, ou seja, o tempo entre dois pontos passarem por um detector, e a frequência, que é 1 sobre esse período, tá? Nós temos aqui a questão da fase, então a fase nos diz a separação aí entre máximos de ondas que estão propagando em paralelo, né? Então a gente chama isso de fase. Então aqui nós temos ondas que não estão em fase, né? Ou seja, os máximos delas não estão coincidindo, diferente daqui que elas estão em fase. A radiação, né? Então imagina que a gente pudesse observar somente a componente elétrica da onda. O que a gente veria se a gente o que a gente veria se a gente observasse essa radiação de frente? A gente veria essa onda se propagando em todas as direções, tá? Então a gente pode fazer essa radiação passar por um polarizador que vai selecionar a radiação que está vindo apenas numa direção, tá? Então a gente consegue ter uma luz que a gente chama de polarizada. Novamente, essa é uma propriedade da radiação da onda, não da partícula, né? Então a gente pode selecionar a direção da onda que a gente está observando colocando um polarizador. Aqui, se eu colocasse um polarizador horizontal, eu selecionaria esse comprimento de onda, e se eu acoplasse um polarizador vertical, eu já não veria mais nada, porque eu só selecionei os componentes verticais. A questão da coerência, eu vou falar mais pra frente, né? O feixe coerente, né? Então a coerência está relacionada com a propagação de ondas, tá? Cujos máximos coincidam, tá? Então aqui eu não estou mais falando de componente elétrico e magnético, não. Estou falando de duas ondas de mesmo comprimento de onda propagando no espaço estando em fase. Isso é um feixe coerente. Então, quando feixes coerentes se propagam, elas podem interagir entre si, e a interferência dessas ondas coerentes intensificam o sinal. E essa intensificação pode ser até 4 vezes a intensidade da onda original. Quando eu tenho interferência entre ondas de mesmo comprimento de onda, mas que não estão coerentes, né?
elas são coerentes, desculpa, são coerentes no sentido que elas têm o mesmo comprimento de onda e que estão propagando na mesma direção, mas estão fora de fase, as amplitudes somadas vão, as amplitudes vão ser somadas vetorialmente e elas vão variar entre 0 e 4 vezes a amplitude original, tá? E ondas incoerentes, que são aquelas que se propagam é, estando elas em fase ou não, mas têm diferentes comprimentos de onda, elas não conseguem interferir umas com as outras. A gente pode gerar um feixe coerente através de um jogo de espelhos, então não sei se tem aqui, mas essencialmente eu tenho uma fonte de luz, então eu tenho a luz incidente, essa luz ela é refletida no espelho móvel 1 e aqui eu tenho espelho fixo 2. Então o que eu faço é modular esse espelho móvel 1 de modo que quando essa luz bata e volte aqui, a distância percorrida entre elas seja tal que corrija a incoerência, né, que corrija a fase, a diferença de fase aí e faça com que as duas percorram aí, estejam novamente em fase e sejam coerentes, né? Então eu consigo gerar aí uma radiação que seja coerente e em fase. Eu tenho aqui o princípio de Huygens, não sei falar Huygens, que mostra, né, que quando tem um raio luminoso com a frente de onda plana, ou seja, meu feixe está todo colimado numa única direção, e essa radiação ela passa por um ponto que tem dimensões compatíveis com o seu comprimento de onda, o que eu faço é que esse feixe de luz plana ela sofra uma curvatura e eu vou gerar pontos de máximos e mínimos no meu anteparo, tá? Então é a experiência de Young do feixe duplo, né? Então eu tenho uma fonte que ela não está plana, eu faço ela passar por um orifício grande o suficiente para gerar uma frente plana aqui, ó. Fazendo ela passar por dois orifícios, eu vou gerar máximos e mínimos que estão relacionados com a distância entre os dois orifícios. E aí, fazendo isso, as ondas elas interferem entre si durante toda essa extensão. E aí os pontos de máximos e mínimos, ou seja, ponto onde os máximos das ondas coincidem, aumentando a intensidade, e o mínimo da onda coincide, zerando a intensidade, gera esse tipo de padrão aqui de máximos e mínimos. Então, esse efeito, como eu disse, é o efeito que só funciona para uma onda. Então, isso daqui é o padrão de difração de Fresnel, né? Ele permite que a gente determine o ângulo de abertura, como a abertura, né, vai influenciar os ângulos onde a gente observa os limites desse ponto de máximo e os valores de mínimo, sendo que eu tenho algumas interferências que variam entre 0 e 4A, lembram? Então, por isso que eu vou ter um máximo, zeros e alguns pontos com valores de intensidades intermediárias. Então, isso daqui era para... aqui, ó. Então, o que acontece com o feixe de luz, né? Então, eu tenho um ponto de máximo e alguns pontos de mínimo. E aí, se eu coloco uma lente antes e depois da fenda, eu consigo também determinar mais de um ponto de máximo, tá? E isso é bastante interessante porque eu vou gerar padrões circulares como esses com distâncias fixas. Esse chamado é o disco de Ayre, né? E esse ângulo aqui, ele está relacionado com o comprimento de onda e com a distância entre a fenda e o objeto. Na verdade, as distâncias entre os pontos aqui. Tá, por que que eu tô falando isso? Porque se ao invés de ter se entre essas duas fendas, desses dois espelhos aqui, ou lentes, eu tiver um objeto que seja atravessado pela luz, a maneira como a luz atravessa esse objeto vai interferir nesse padrão de difração. E a gente vai poder ter informações sobre o comportamento da amostra no meu anteparo, tá? Isso seria uma difração por microscopia eletrônica. Então, a grade de difração, né, basicamente,
esse conjunto de lentes não altera a posição das linhas do disco, mas afeta a sua nitidez, né? Então, a maneira como eu posiciono essas lentes vai afetar a nitidez aqui. Então, suponha que eu tenho uma imagem formada por duas fontes distintas que passaram por uma fenda circular, tá? Então, aqui a minha fenda circular, não estou falando de uma frente de luz plana. Então, essas minhas fontes distintas poderia ser a luz que passou pelo meu objeto, tá bom? Então, eu vou, dependendo da distância entre os objetos, eu vou observar o ponto de máximo dos dois objetos com uma separação. E é isso daqui que vai determinar em microscopia eletrônica a minha resolução. Então, dependendo da distância entre dois pontos, eu vou conseguir distinguir esses máximos, resolvendo os dois pontos, ou não. Então, olha só, aqui eu tenho dois objetos, mas eu não consigo resolver. Então, isso aqui é uma resolução boa, uma resolução ruim, isso aqui é zero resolução. Então, se as fontes estiverem próximas, eu vou ter uma figura de difração sobreposta, e se elas estiverem mais afastadas, eu vou ter uma figura de difração mais bem resolvidas. Então, duas fontes, elas são distinguíveis se o máximo de uma figura de interferência coincide com o mínimo da outra, e é dado por essa distância, ou seja, isso daqui é uma figura bem resolvida, o máximo dela coincide com o mínimo da outra, então aqui eu estou conseguindo resolver, tá? Para ângulos pequenos, o seno de θ pode se aproximar ao próprio θ, e aí eu tenho essa relação entre a minha resolução, o seno de θ, né? A distância entre esses dois pontos e o comprimento de onda. Então, notem como o comprimento de onda é importante. Por quê? Deixa eu ver se eu coloquei isso mais pra frente. Eu coloquei, mas antes deixa eu voltar. Por que o comprimento de onda é importante? Então, a gente já viu que um parâmetro importante é o ângulo. E o ângulo está relacionado com a distância entre as fontes. Mas como é que eu posso fazer para observar esses dois objetos que estão mais próximos, tá? A esse ângulo e conseguir resolver esses dois pontos. Bem, se eu tenho ângulos muito pequenos e quero uma distância grande, certo? O que eu tenho que resolver é o comprimento de onda, tá? Então eu preciso de um comprimento de onda muito pequeno para conseguir resolver duas fontes, né? Que seriam dois pontos da minha amostra que estejam com uma separação muito pequena. Então, para aumentar a resolução, a única alternativa que eu tenho ou é aumentar de maneira assombrosa a distância dessa fenda com meu anteparo, e ainda assim é assombrosa mesmo. E isso acontece, tá? Se vocês observarem os microscópios eletrônicos, eles têm o que a gente chama de a distância do canhão, né? É enorme, justamente para você pega o titânio, que eu acho que é o microscópio eletrônico mais potente que nós temos aqui no país. Ele ocupa uma distância, uma altura de uns 4 ou 5 metros o canhão, justamente para ter uma distância grande aqui. Então você tem que aumentar essa distância e diminuir o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, mais eu vou conseguir resolver pontos que estejam afastados muito pouco uns dos outros. Então é por isso que eu tenho uma resolução óbvia. Lembram da questão da resolução da luz? Então a luz visível ela tem um comprimento de onda mínimo de 400 nanômetros. Então a resolução nesse ponto está especificada aí. Eu não consigo ir além. Eu preciso, para eu conseguir mexer nesse aspecto, para eu não ter que usar um microscópio de 80 metros, eu preciso de uma fonte de luz cujo comprimento é menor. E a gente já chegou à conclusão que o elétron tem um comportamento muito parecido com a luz, né? Já que não é interessante utilizar raios gama para fazer esse tipo de microscopia, mesmo porque além de danificar a amostra, danificaria todo o resto. Então eu poderia utilizar elétrons. Então de Broglie, como eu disse para vocês, disse também que o elétron ele está associado a um comprimento de onda porque ele também apresenta dualidade onda-partícula. Bem, então a gente já viu que o elétron está associado a um comprimento de onda. A gente já tinha visto isso. E a massa, uma massa ME de carga E acelerada por um potencial V,
pode estar relacionado ao comprimento de onda, né? Está dada por essa relação, então eu consigo relacionar as duas equações e chegar a essa conclusão. A gente já tinha visto antecipado isso lá no início, né? Essencialmente isso para mostrar que o comprimento de onda do elétron está associado à aceleração dele, à tensão de aceleração, tá? E olha que interessante, diferentemente dos fótons, os elétrons eles têm carga, o que provoca repulsão entre os elétrons do feixe, modificando as leis da ótica geométrica. É muito fácil fazer um feixe de fótons andar assim, juntinho, um do ladinho de outro. Um feixe de elétrons não, eles começam a se repelir e andam cada um em uma direção. Somado a isso, elétrons diferentes de fótons têm massa e podem sofrer modificações relativísticas em relação à sua massa em repouso. Então, a massa como nós conhecemos é a massa em repouso. A gente precisa fazer uma correção da massa quando a gente atinge velocidades próximas à velocidade da luz, que é corrigir, são correções relativísticas. Então, a massa do elétron ela tem que ser corrigida pela massa do elétron em repouso em relação à velocidade que ele está se propagando e à velocidade da luz. Para tensões elevadas, então aquela nossa equaçãozinha simples aqui, ela se transforma nessa relação, tá bom? Considerando os efeitos relativísticos sobre a massa do elétron, e aí a gente chega nessa conclusão, olha, essas são as tensões de aceleração do elétron e o comprimento de onda que eu consigo, e o comprimento de onda corrigido por efeitos relativísticos. Então, notem que quando maior a tensão de aceleração, maior é um desvio entre o comprimento de onda e o comprimento de onda corrigido aí por efeitos relativísticos, tá? Mas a questão principal é, olhem esses comprimentos de onda, tá? Quanto mais a gente acelera, mais a maior a tensão, menor o comprimento de onda. A gente chega de comprimentos de onda muito, muito, muito pequenos. E é por isso que a gente consegue resolver átomos. Ou seja, a gente consegue observar dois pontos distintos, sendo que esses dois pontos são átomos, tá? Então, aí a gente está falando de um microscópio que opera, ao mesmo tempo, em tensões elevadíssimas, que tem um canhão imenso, para que essa distância seja muito grande, e a gente consegue ter esse alto poder de resolução, tá? Ou seja, o canhão de elétrons, a fonte de elétrons e a diferença de potencial aplicada são muito importantes para a gente conseguir uma boa resolução. Esse é o desenvolvimento da microscopia eletrônica. Bem, a gente falou agora da propriedade de onda. Vamos falar da propriedade de partícula? Eu falei que os efeitos de absorção e emissão são associados essencialmente à a propriedade corpuscular da luz e do elétron também, tá? Eu falei para vocês também a respeito do efeito fotoelétrico, que eu não vou conversar aqui de maneira direta, tá? Bem, o que é a absorção? Vocês já viram isso com o Fernando, né? Então, o fenômeno de absorção ocorre quando luz incide sobre uma espécie, interage com seus elétrons no estado fundamental, fazendo com que os elétrons eles vão para o nível excitado, e quando no nível excitado eles não querem ficar porque tem maior energia, então é uma situação instável, então ele quer voltar para o estado fundamental e faz isso na forma de emissão de calor. Esse processo é o processo de absorção. O processo único de sair do estado fundamental para o estado excitado se chama excitação. Tá? Então, a absorção implica em devolver a energia da excitação na forma de calor. Isso é uma distinção importante, tá? A fluorescência implica em eu receber fótons, né, de energia adequada, ir para o estado excitado e devolver essa energia na forma de luz. Mas notem, quando essa transição ocorre entre estados de mesma multiplicidade, que eu estou falando do estado singlete e um estado singlete, tá? Peço aí que vocês me perguntem na aula síncrona se vocês não sabem o que é multiplicidade. Se esse elétron absorver muita energia e for para um segundo estado excitado, ele não vai emitir a partir de lá. Ele vai sofrer um processo térmico até o estado excitado de menor energia e então emitir a partir daí. Pode ocorrer também um processo chamado cruzamento intersistemas, no qual o elétron ele sai de um estado de uma multiplicidade, vai para o estado de multiplicidade diferente, que é um processo proibido por spin, pela regra de spin, mas que pode acontecer com o relaxamento dessa regra. A gente já viu lá pela regra de Ductet, dos 18 elétrons, de Sidgwick, que todas as regras podem ser relaxadas.
e ele emite a partir daí, esse processo se chama fosforescência. Então, em resumo, a absorção implica em excitar o elétron de estado fundamental para um estado excitado, devolver essa energia na forma de calor. Fluorescência implica em excitar o elétron de estado fundamental para um estado excitado, devolver a energia na forma de luz a partir de um estado de mesma multiplicidade. E fosforescência implica em excitar um elétron do estado fundamental em estado excitado e emitir a luz a partir de um estado excitado de multiplicidade distinta. Esse processo aqui ele é lento e por essa razão a gente vê o efeito da fosforescência, ou seja, a gente vê a emissão de luz mesmo após cessado o processo de excitação. A fluorescência não, cessou a excitação, cessa a fluorescência observada. E por que isso mostra que a luz também é partícula? É porque, de acordo com a teoria da dualidade onda-partícula da luz, e assim como do elétron, a luz, a partícula luz é um pacote de energia. E ela vem, é como se eu falasse, como é que eu posso falar? É como se fosse uma laranja. Vamos pensar o seguinte, a luz é como se fosse uma laranja, tá? Existem vários, existe uma quantidade de suco ali dentro, mas a laranja ela viaja no espaço como uma unidade laranja. Essa é a luz. A luz ela tem uma quantidade de energia lá dentro, mas ela viaja no espaço como um pacote dessa energia. E você não consegue quebrar essa energia como você corta uma laranja. Toda ela vai interagir com o seu espécime ao mesmo tempo. Então, a gente nota que essa transição eletrônica, que tem uma separação energética específica, só é alcançada quando eu incido sobre a minha amostra elétrons que tenham, fótons que tenham a energia específica correspondente a essa transição. Lembrando, né? Lembrando que a energia de um fóton ela está associada com a constante de Planck, a velocidade da luz e o comprimento de onda, tá? Ou seja, a radiação de um determinado comprimento de onda carrega um pacote específico de energia. E quando tiver radiação de um determinado comprimento de onda com essa energia suficiente para vencer essa barreira energética aqui, então nesse momento eu vou ter a transição eletrônica. E é essa a explicação, né, do fato de que a luz se comporta como uma partícula dotada de energia específica, ou seja, quantizada. Quando a luz ela interage com a amostra, ela também pode ser espalhada, e esse espalhamento ele pode ser elástico. Nesse caso, o espalhamento elástico ocorre sem alteração da energia, ou seja, a energia da radiação incidente é espalhada, só muda a mesma direção. Esse espalhamento Rayleigh ou espalhamento Mie, no caso, tem uma simetria, né, de como a radiação é espalhada, ela não é espalhada simetricamente em todas as direções, há uma anisotropia nesse espalhamento, mas ele é elástico, ou seja, você não tem perda da energia em função do espalhamento. O elétron, por outro lado, quando ele interage com a amostra, existem vários tipos de espalhamentos possíveis. Deixa eu ver se eu coloquei todos aqui. Tá, vamos falar já. Então, ao contrário da luz, né, que ela pode sofrer os processos de absorção, emissão ou espalhamento, quando o elétron interage com a matéria, muitas outras coisas podem acontecer, sendo elas, né, choques elásticos ou inelásticos. Bem, podendo ser choques elásticos ou inelásticos. Lembrando que os choques elásticos são aqueles onde a energia incidente após a interação, né, após o espalhamento, tem a mesma energia, a radiação espalhada tem a mesma energia da radiação incidente. E num choque inelástico, a radiação da energia espalhada é diferente da incidente. Então, isso é um choque elástico, isso seriam choques inelásticos, né? Da aula do professor Fernando, vocês devem lembrar que a luz emitida por fluorescência e fosforescência sempre tem energia menor do que a incidente, porque você tem processos de perda térmica. Então, a absorção e a emissão são processos de espalhamento inelástico. Tá? A mesma coisa acontece quando o elétron interage com a amostra, só que a gama de possibilidades é um pouquinho maior. Eu posso ter elétrons que são espalhados de maneira elástica, ou seja, a intensidade da radiação espalhada é exatamente igual
a energia da radiação espalhada é exatamente igual à energia da radiação incidente, então aqui é meu feixe incidente, aqui é a amostra, tá? Ou ele pode ser espalhado de maneira inelástica, de alguma forma perder energia para todos esses processos que podem acontecer aqui. Então eu tenho elétrons que são retroespalhados, tá? Então esses elétrons aqui, eles não atravessam a amostra, eles são repelidos pela nuvem eletrônica da superfície da sua amostra, então eles são simplesmente refletidos, tá? E aí eu tenho todas essas possibilidades aqui que podem acontecer e colocando sensores adequados no seu equipamento, você pode analisar todas elas. Vamos ver um pouquinho mais pra frente. Acontece que os elétrons, por terem esse tamanho tão diminuto, eles acabam conseguindo penetrar na amostra. Então, à medida que os elétrons penetram na matéria, eles deixam de seguir a direção original do feixe e passam a se difundir aleatoriamente. É diferente do fenômeno de refração, tá? Onde ele sofre um desvio e continua atravessando. Ele vai sofrer outros processos. O perfil da sua penetração, ele depende basicamente da sua energia e do número atômico do material. Então, isso daqui é a penetração do feixe de elétrons na amostra. Então, essa parte roxinha aqui é a amostra e essa parte aqui é o feixe. Note que ele forma uma espécie de uma gota, tá? Então, note aqui que se eu tiver uma alta voltagem utilizando e a minha amostra for composta por um material com baixo número atômico, tá? O que vai acontecer é que meu elétron vai penetrar muito na amostra. Essa gota de penetração vai ser bem extensa, tá? A gente está falando da ordem de micrômetros. E por que isso acontece? Porque basicamente os elétrons do feixe vão interagir com os elétrons do seu material, do seu espécime. Então, se eu estou falando de baixo número atômico, eu estou falando de espécies com poucos elétrons. Então, essa repulsão vai ser menor e a penetração maior. Agora, se eu tenho um feixe de elétrons de baixa voltagem com material com alto número atômico, cheio de elétrons, esse feixe não consegue penetrar tanto, então note como a penetração é menor. Acontece que cada fase dessa gota, cada pedaço dessa gota é responsável pela geração de um tipo de sinal. Então, bem aqui no comecinho, bem na base da gota, eu tenho a formação de elétrons OG, a gente vai falar o que é isso. Mais para baixo, catodoluminescência, mais para baixo, elétrons secundários, mais para baixo, retroespalhados, mais para baixo, raios-x característicos, espectro contínuo e fluorescência de raio-x. Então, vamos pensar nessas duas situações. Para esse caso aqui, eu conseguiria ter acesso a todos os tipos de sinal. Só que notem que os elétrons retroespalhados, eles seriam retroespalhados por uma porção na amostra bem aqui no meio e não na superfície. Quando a gente for estudar microscopia de varredura, isso vai ser um parâmetro importante, mas eu volto a mostrar esse desenho. No caso desse feixe de elétrons que penetrou pouco, eu jamais conseguiria capturar, por exemplo, elétrons OG, secundário ou catodoluminescência, tá? Então, um grau de penetração é um parâmetro que tem que ser modulado. E como a gente modula? Ajustando a voltagem. E aqui só para colocar as dimensões típicas, né? Então, em alta voltagem, aqui no caso, para um elemento pesado, essa minha gota aqui, ela penetraria em torno de 3 nanômetros, tá? E onde haveria o raio-x, micrômetros, raio-x lá embaixo, elétrons espalhados, elétrons secundários aqui em cima, o que é bem interessante. E aqui é interessante notar que às vezes sua amostra é muito fina, você não consegue fazer, por exemplo, raio-x, porque essencialmente o seu feixe atravessa a amostra e o que você vai estar analisando é seu substrato, seu porta-amostra, tá? Então vamos falar de cada uma dessas partes da gota aí. Não de todas, mas as mais importantes. Raio-x característicos. Eles são produzidos pela interação dos elétrons incidentes com os elétrons orbitais internos dos átomos do material. Deixa eu ver se eu tenho seriam esse aqui, tá? Então, notem, ele faz parte do conjunto de elétrons que são espalhados. Então, imaginando na geometria do meu equipamento. Eu tenho feixe de luz incidente, eu tenho a minha amostra, o meu detector, ele tem que estar aqui. Não adianta eu colocar um detector aqui, tá? Então, a geometria do detector é importante. Então, basicamente, o que acontece? O feixe de elétrons incidente, ele interage com o elétron interno, fazendo com que esse elétron ele seja ejetado. Quando isso acontece,
Um elétron de uma camada mais externa ocupa esse lugar, emitindo luz. Obviamente, ele tem que entregar essa energia na forma de luz. E esse fóton emitido ele vai estar na região dos raios-x. E vai ser característico porque essa separação energética é característica de cada elemento. Então, eu consigo, com isso, analisar, determinar que elemento que eu tenho ali na minha amostra. Como os elétrons ocupam níveis discretos de energia, o fóton terá a energia definida pela diferença entre o estado inicial e final, que foi o que eu falei. Então, o comprimento de onda da radiação é característica específica para cada elemento, dependendo do seu número atômico. Então, o raio-x característico é uma técnica utilizada para mapeamento químico, determinação da natureza química da sua amostra, da composição química da sua amostra. A catodoluminescência, também aqui observada, colocando mais rasante aqui no detector, é o termo que descreve o processo de emissão de radiação eletromagnética, sejam elas nas regiões visível, ultravioleta e infravermelho do espectro, quando certos materiais são bombardeados por elétrons muito energéticos. Esses materiais que eles emitem luz, geralmente são isolantes ou semicondutores. E aí eles têm bandas preenchidas de valência e bandas de condução vazias, tá? Então, essencialmente, o que acontece? Eu tenho o elétron de alta energia, ele faz com que um elétron da banda de valência vá para a banda de condução, gerando um vazio na banda de valência, e aí ele devolve essa energia na forma de uma emissão de um fóton. Também é característico aí do material. Elétrons secundários, eles são resultado de um espalhamento inelástico, ou seja, com perda de energia, quando um elétron energético interage com elétrons de valência mais externos, diferente do raio-x, que seriam com elétrons internos, e permite a emissão de elétrons secundários, que são caracterizados por terem energia cinética menor do que 50 elétron-volts. Lembrando, né, que a energia cinética depende da velocidade e a velocidade de uma partícula carregada pode ser associada à sua tensão. A emissão de elétrons secundários é um dos sinais mais comuns e utilizados para fazer imagens topográficas. Então, quando você vê aquelas imagens de microscopia eletrônica da superfície de materiais, elas geralmente são geradas a partir da análise de elétrons secundários, que são esses elétrons aqui. Então, notem que o detector fica bem pertinho do feixe, tá? Uma vez que a maioria do sinal está confinado na região da superfície próxima ao feixe incidente. Então, lembre-se que os elétrons secundários estão bem aqui na base da gota, ou seja, cadê aquela aqui, ó? Então, se ele vai estar bem na base da gota, ele vai estar interagindo com os elétrons da espécie que compõe a superfície do material. Então, com isso, eu consigo analisar a superfície do material e, por isso, topologia, tá? Então, eu tinha colocado aqui, mas enfim, né? Então, os elétrons secundários são utilizados para determinar aí as superfícies. Elétron OG, eles também são resultados de um espalhamento inelástico, né? Quando o elétron é removido de um átomo e um outro elétron de um nível mais energético ocupa esse orbital. Parece muito raio-x, né? Para isso é necessária a liberação de um fóton que também é transferido para um outro, não coloquei aqui, elétron que pode então ser ejetado do átomo. Este segundo elétron ejetado é chamado de elétron OG, tá? Então, se a gente fosse pensar aqui, ó, cadê? Eu acho que eu achava... Tá, não tem. Deixa eu desenhar aqui que eu acho que ficou meio confuso. O que acontece? Qual a diferença de elétron OG para o raio-x? No caso do raio-x, se eu pensar aqui no núcleo atômico e nas diferentes camadas, o que acontece é que eu tenho um elétron aqui, o feixe ele incide, o meu feixe de elétrons, faz com que esse elétron seja ejetado, e aí o resultado é que eu vou ter essa bolinha aqui, ficou um espaço vazio aqui, e um elétron da camada mais externa ocupa esse buraquinho, emite um fóton, e esse fóton está na região dos raios-x, tá? Isso daqui seria raio-x. Qual a diferença para o elétron OG? A diferença para o elétron OG é o seguinte, eu tenho aqui minhas camadas, o feixe de elétrons vem, incide e ejeta esse elétron interno, esse elétron vai embora, tá? E aí, qual o resultado disso? Quando esse elétron... isso mesmo. Aí, o resultado disso é que aqui fica um buraquinho, esse elétron mais interno, ele vem aqui e ocupa esse espaço emitindo um fóton, Hν.
O que vai acontecer é que um segundo, um segundo elétron que tiver aqui, por exemplo, pode absorver esse fóton, ir para o estado excitado e quando ele voltar, emitir um outro fóton. Esse fóton é um fóton OG. Tá? É muito difícil de fazer esse tipo de análise, mas é muito bom também para determinar a composição química. Ficou horrível esse desenho, mas acho que deu para entender. Elétrons retroespalhados é um número significativo de elétrons que é reemitido a partir da superfície, como os elétrons retroespalhados, ou seja, eles sofrem eventos de espalhamento elástico, eles fazem com que, deixa eu ver se eu coloquei uma figura, não, mas essencialmente pela repulsão do elétron do feixe com o elétron que compõe a camada mais externa do elemento que está compondo aí o seu material. Fazem com que eles se aproximem da superfície com o total da energia cinética e a intensidade do espalhamento está relacionado com o número atômico. Então, quanto maior o número atômico, maior será o retroespalhamento. E aí isso é bem interessante, tá? Por quê? Deixa eu ver se eu coloquei a gotinha, também não coloquei. Os elétrons retroespalhados, eles estão aqui um pouquinho mais no fundo da gota, então a gente está analisando um pouquinho mais o interior da nossa amostra. Imagina que eu tenho uma amostra de sei lá, carvão dopado com metal pesado, como tungstênio. Eu estou falando aí de elementos que têm números atômicos bem distintos, que seriam o carbono e o tungstênio. O carbono, por ter poucos elétrons, vai promover um pequeno número de elétrons retroespalhados, ou seja, menor interação entre os elétrons do feixe e os elétrons do carbono. O tungstênio, por outro lado, vai retroespalhar muitos elétrons. Então, eu vou conseguir ver zonas de contraste diferente, porque o número de elétrons que chega no detector, sendo eles retroespalhados, é diferente na região onde tem tungstênio e na região onde só tem carbono. Então, quando tem amostras que tem regiões grandes com bastante diferença de composição, né, de elementos com diferentes números atômicos, eu posso ter uma noção de um mapeamento químico da minha amostra utilizando elétrons retroespalhados. Mas, novamente, para que isso funcione e gere uma imagem bonita, você precisa ter grandes áreas concentradas de um elemento, grandes áreas concentradas do outro elemento e um número atômico bem distinto entre esses dois elementos. Bem, como eu falei para vocês, pelo fato do elétron ele ser carregado e ter massa, você tem algumas diferenças na maneira como a gente vai desenvolver esse equipamento. Mas primeiro a gente tem que falar, então, a gente já viu que isso dá diferença na maneira como você acelera, nas lentes e agora como a imagem é formada. No caso de microscopia óptica, a imagem é formada quando a luz passa pelo objeto, atravessa o objeto, né? E interage com o objeto e passa por uma lente fina, né? Então, dependendo do plano focal, né, e da distância do meu objeto até o centro de curvatura, ou até esse plano focal aqui, que equivale a esse, e eu vou ter a formação aí de uma imagem. E dependendo dessa posição do objeto em relação ao plano focal da lente, essa imagem ela pode ser real e invertida, como é o caso dessa daqui, então o meu observador está aqui, ou ela pode ser direita e imaginária, que é esse caso, onde meu objeto ele está antes do plano focal da lente. Então, minha imagem, o meu observador está aqui, mas a imagem ela vai ser formada aqui. Ela não é uma imagem real, ela é uma imagem imaginária. Veja que ela está à direita e ela também acaba sendo maior. Percebem o que aconteceu? Nos dois casos, o meu observador está aqui, tá? Mas dependendo de onde essa lente está em relação, onde o objeto está em relação à lente, ou eu vou observar aqui no meu olho, né, o objeto invertido, ou no anteparo o objeto direto e maior, mas não é uma imagem real, é uma imagem imaginária. E aí eu voltei a falar de aberrações. Eu acho que tem uma sequência meio complicada aí. Peraí.